Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo por aqui, se nunca viu meu rosto na sua tela antes, então oi, meu nome é Molly Westbrook e eu posto vídeos de crimes reais como este toda semana. Então, se você acha que isso é algo que você pode querer continuar assistindo, por favor, inscreva-se e não se esqueça de ativar os pequenos sinos de notificação para que o YouTube te avise sempre que eu postar um novo vídeo. Mas, de qualquer forma, esta semana vamos falar sobre o caso resolvido de Annalisa Raimondo. Ela era uma jovem muito inteligente que tinha um futuro brilhante pela frente, especialmente quando se tratava de sua carreira. Mas em 2002, tudo isso seria tirado quando um operador do 911 recebeu uma ligação de uma mulher desconhecida que afirmava ter acabado de presenciar sua vizinha sendo atacada, possivelmente até mesmo assassinada. No entanto, quando a polícia investigou essa ligação telefônica, nem tudo era como parecia inicialmente e, eventualmente, com o tempo, a verdade começou a vir à luz. Por favor, desculpe minha voz, estou um pouco doente no momento, como você provavelmente pode perceber, mas rapidamente, antes de entrarmos no caso, gostaria de agradecer imensamente a Aura Frames por gentilmente patrocinar esta sessão do vídeo. Agora, se você está atualmente procurando um presente para um ente querido neste Natal e sente que ainda não encontrou o presente perfeito, permita-me apresentar a Aura. Aura é uma empresa que vende molduras digitais de fotos que você pode usar para exibir todas as suas fotos e até vídeos favoritos do seu celular. Acredito que muitas pessoas vão se identificar com isso, mas tenho centenas e centenas, se não milhares, de fotos armazenadas no meu celular. Fotos que capturaram algumas das minhas melhores memórias e eu não me dei ao trabalho de imprimi-las e enquadrar cada uma simplesmente porque são muitas. Mas isso sempre me deixou triste porque são fotos que eu quero mostrar e exibir. Mas a Aura Frames agora resolveu esse dilema. É a solução perfeita e fácil para enquadrar instantaneamente fotos do seu telefone. Os porta-retratos digitais Aura são muito fáceis de configurar, leva apenas alguns minutos no máximo. Basta conectar o porta-retrato ao Wi-Fi, baixar o app gratuito Aura no celular e selecionar as fotos ou vídeos da galeria que você quer exibir. É possível adicionar mais de 10.000 imagens e compartilhar o porta-retrato com familiares. Você pode convidá-los para compartilhar suas fotos no mesmo porta-retrato. Tudo o que eles precisam fazer é baixar o aplicativo Aura em seu dispositivo também, e o próprio aplicativo é compatível com dispositivos iOS e Android. A tela dos porta-retratos digitais da Aura é de alta resolução, então suas fotos sempre parecerão cristalinas, e no topo do porta-retrato há uma barra de toque interativa para que você possa ver detalhes sobre as fotos e pode deslizar e mudar as fotos como estou fazendo agora. Os porta-retratos Aura foram recomendados por mais de 130 guias de presentes e foram selecionados como uma das coisas favoritas da Oprah por 3 anos consecutivos, o que é realmente legal. Acho que um desses porta-retratos seria o presente mais adorável para dar a alguém neste Natal. Eu sei que ficaria muito animada para receber um. Cada porta-retratos vem em uma linda caixa de presente. Se você planeja comprar um para alguém, pode colocar algumas fotos antes de entregá-lo. Assim, quando ligarem o porta-retratos, verão de imediato belas memórias que compartilharam juntos. Então, se você quiser comprar um porta-retratos digital Aura para um ente querido nesta temporada festiva, ou mesmo se quiser se presentear com como um pequeno presente de Natal para você mesmo, então você precisa ser rápido, porque no ano passado os porta-retratos Aura esgotaram completamente no período de Natal. Então visite auraframes.com e pegue seu porta-retratos hoje mesmo. A Aura Frames está oferecendo um código de desconto para meus inscritos. Então, se você usar o código MOLLIT30, pode receber até $30 de desconto enquanto durarem os estoques. Mais uma vez, visite auraframes.com e use o código de desconto MOLLIT30 para receber até 30 de desconto enquanto durarem os estoques. Novamente, um enorme agradecimento à Aura Frames por patrocinar este vídeo e apoiar o canal. Muito obrigada a vocês por apoiarem os patrocinadores deste canal. E agora, vamos entrar no caso. Vamos voltar para mim no passado, onde eu pareço muito menos doente e muito mais normal. Então, nosso caso hoje começa no bairro do Japão, né, que fica na cidade de Stamford, em Connecticut, nos Estados Unidos da América. Esta é Annalisa Raimondo. Ela era uma mulher de 32 anos que nasceu no dia 11 de setembro de 1970. Ana era uma de 3 filhos.
Ela tinha um irmão e uma irmã e seus nomes eram Bernadette e RJ e seus pais se chamavam Renato e Susan Raimondo. A família Raimondo era originalmente das Filipinas. No entanto, em algum momento, eles imigraram para os Estados Unidos da América. Eles decidiram que era lá que queriam viver e criar sua família e acredito que se mudaram para o estado de Michigan. Renato e Susan Raimondo eram pessoas muito gentis e carinhosas e sempre quiseram ajudar os outros tanto quanto podiam. Eles fizeram muito pela sua comunidade local. No entanto, também viajavam por todo o mundo para lugares muito atingidos pela pobreza, áreas muito pobres e ajudavam com cuidados médicos e coisas assim, porque Renato era, na verdade, um médico. Eles eram ótimos modelos para seus filhos e sempre quiseram o melhor para eles. Eles queriam que eles fossem longe e se saíssem muito bem na vida, e isso obviamente incluía a Annalisa. Quando a Annalisa terminou o ensino médio, ela realmente foi para a Universidade de Harvard para seus estudos e, em seguida, frequentou a Universidade de Columbia, onde obteve um mestrado. A Annalisa era uma jovem muito, muito inteligente. Honestamente, ela poderia ter conseguido um emprego em qualquer área por causa de sua inteligência, mas sua verdadeira paixão estava na ciência. E então, quando chegou a hora de escolher sua carreira, ela decidiu entrar na pesquisa farmacêutica. Ela iria ser uma cientista farmacêutica e logo conseguiu um emprego nesta área. Ela conseguiu um emprego em uma empresa chamada Purdue Pharma, que ficava em Stamford, em Connecticut, e então a Annalisa se mudou para lá. No final dos seus 20 anos, ela conseguiu comprar seu próprio lugar no bairro de Shippan, em Stamford, e realmente gostava de lá e realmente gostava do seu trabalho na Purdue Pharma. Ela estava fazendo o que amava todos os dias e era muito dedicada à sua carreira, e foi enquanto a Annalisa trabalhava na Purdue Pharma que ela começou a namorar um de seus colegas de trabalho. O nome dele era Nelson Sessler e ele era meio que conhecido como o galã, eu acho, do local de trabalho. Ele era alto, era bonito e muitas das mulheres que trabalhavam lá tinham uma pequena queda por ele. E ele e a Annalisa se davam muito, muito bem. Eles rapidamente desenvolveram uma amizade quando se conheceram, e então essa amizade eventualmente se transformou em um relacionamento. Eles decidiram levar o relacionamento deles bem devagar no início, porque obviamente eles trabalhavam juntos, né? Então não queriam se jogar diretamente em algo que talvez não desse certo, porque depois eles ainda teriam que se ver todos os dias no trabalho, e isso poderia ser bastante constrangedor e desconfortável para eles. Então eles começaram devagar, mas com o passar do tempo as coisas começaram a ficar mais sérias entre eles e eles se tornaram oficialmente um casal. Eles eram namorados e pareciam ter um relacionamento realmente bom. Nelson costumava ficar no condomínio de Annalisa, eles saíam para fazer refeições juntos. Eles realmente foram juntos ao casamento da irmã de Annalisa e pareciam felizes. Annalisa amava Nelson e ela pensava que era isso para ela. Ele era o único. Ela se via casando com esse homem em algum momento. Annalisa Raimondo era uma mulher que estava ansiosa pelo futuro. Ela estava ansiosa pelo seu futuro com Nelson e também pelo futuro de sua carreira, mas, infelizmente, seria um futuro que Annalisa nunca chegaria a ver. Logo após o meio-dia do dia 2 de novembro de 2002, uma operadora do 91 recebeu uma ligação de uma mulher. Essa mulher parecia muito, muito apavorada e assustada na ligação telefônica, e ela disse à operadora que acreditava que um homem acabara de entrar na casa de sua vizinha e as atacou sua vizinha. Ela disse que viu um homem entrar no apartamento de sua vizinha e, após isso, ouviu sua vizinha gritando e berrando, então ela pegou o telefone e decidiu ligar para a polícia caso sua vizinha precisasse de ajuda. Agora, essa mulher na ligação telefônica não conseguiu dizer à operadora o nome de sua vizinha. Ela sabia que era uma mulher, mas não sabia o nome dela, mas podia fornecer a eles o número do seu apartamento, o endereço, e então, pouco tempo depois de passar essas informações, a ligação simplesmente se desconecta. Simplesmente corta abruptamente. De qualquer forma, assim que o 91 recebeu essa informação, os policiais foram enviados para o local imediatamente. Eles foram enviados para o endereço que o chamador havia dado, e assim que chegaram lá, parecia que este chamador estava dizendo a verdade, porque quando entraram na casa, encontraram uma mulher lá dentro e ela estava morta. A mulher foi encontrada deitada no chão bem perto da porta da frente.
do apartamento e ficou claro para a polícia assim que chegaram que esta mulher havia sido vítima de um ataque brutal, porque havia sangue por toda parte, por todo o corpo dela, por todo o chão, nas paredes, havia muito sangue na cena e rapidamente determinaram que este sangue era de ferimentos profundos de facada que esta mulher havia sofrido. Eles podiam ver fisicamente em seu corpo onde ela havia sido esfaqueada, e era principalmente na parte superior do corpo dela, como a área do peito, e acho que o pescoço e o rosto também, mas as facadas não foram as únicas lesões que ela sofreu. Também foi descoberto que ela sofreu um trauma contundente na cabeça. Ela havia sido atingida na cabeça com algum tipo de objeto pesado e acredito que esse objeto foi eventualmente determinado como sendo um peso ou um haltere que foi descoberto na cena e a própria cena era uma completa bagunça. Como eu disse, havia sangue por toda parte e o apartamento estava uma bagunça com itens espalhados por todo o chão. Não parecia necessariamente que o lugar havia sido saqueado, era mais como se tivesse havido uma luta violenta. Essa pobre mulher lutou tanto contra seu agressor. Ela estava realmente tentando lutar por sua vida e durante essa luta, coisas na casa obviamente foram quebradas e derrubadas e coisas assim. E essa vítima logo foi identificada como sendo Annalisa Raimondo, de 32 anos. Ela foi atacada e assassinada em sua própria casa. Enquanto ela estava realmente trabalhando em casa, ela não estava trabalhando no escritório da Purdue Pharma naquele dia. Estava em casa. Imediatamente após o corpo de Annalisa ser encontrado, a polícia iniciou uma investigação de assassinato para tentar pegar quem quer que tenha feito isso com Annalisa e também descobrir por quê. Qual foi o motivo por trás desse ataque cruel? E uma das primeiras coisas que a polícia queria fazer era, obviamente, rastrear a mulher que fez a chamada para o 911, porque ela parecia ser a única testemunha deles. Bem, não testemunha do assassinato em si, porque não parecia, pelo que ela disse na ligação, que ela presenciou o ataque, mas ela viu o rosto do agressor. Se você se lembra, ela disse que viu um homem entrar no apartamento do vizinho e depois disso ela ouviu gritos e berros. Então, ela não viu o assassinato acontecendo porque aconteceu dentro do apartamento, mas ela viu o rosto do assassino, então a polícia realmente precisava falar com essa mulher e obter uma descrição de como o assassino parecia para que pudessem encontrá-lo mais rapidamente. Contudo, o único problema era que eles não conseguiam encontrar a mulher que fez a ligação, a vizinha. A polícia falou com todas as pessoas que moravam ao lado ou perto do apartamento da Anneliese, e todos disseram que não foram eles que fizeram aquela ligação para o 911. E interessantemente, quando a polícia realmente rastreou a ligação, descobriu que ela havia sido feita de um telefone público fora de um restaurante a cerca de meio quilômetro de distância do local do crime, a casa da Annalisa, o que parecia muito, muito estranho para a polícia, porque durante a ligação, a mulher deu a impressão de que estava ligando de sua casa como uma vizinha. Como se ela tivesse visto o cara entrar na casa da Annalisa, talvez da janela dela. Ela ouviu os gritos e então rapidamente pegou seu telefone e ligou para o 911. Então, o fato de a chamada ter sido realmente rastreada até um telefone público a meio quilômetro de distância não fazia sentido e realmente soou o alarme para a polícia. A polícia também percebeu que a chamadora nunca disse seu nome para a operadora durante a chamada e quando a operadora pediu à mulher para descrever como o homem parecia, o homem que entrou na casa da Annalisa, foi quando a chamada foi desconectada. Assim que essa pergunta foi feita, a linha caiu onde a chamadora desligou o telefone. Ela claramente não queria dizer à operadora como o agressor parecia, mas por quê? Ela realmente conhecia o perpetrador pessoalmente e estava com muito medo de dar o nome dele? Ela talvez tivesse algum tipo de lealdade equivocada a essa pessoa, esse assassino? A polícia simplesmente não conseguia entender o motivo pelo qual essa mulher havia feito a ligação de um orelhão, mas eles sabiam que precisavam encontrá-la rapidamente porque ela poderia ser a chave para encontrar o assassino de Annalisa. Então eles começaram a fazer tudo o que podiam para tentar descobrir quem ela era.
Eles conversaram com as pessoas que trabalhavam no restaurante perto do orelhão, perguntando se tinham visto a pessoa que fez a ligação naquele dia, mas não tinham. A polícia também procurou impressões digitais no telefone, mas isso não resultou em nada, porque obviamente é um telefone público, muitas pessoas o usam, muitas pessoas tocam aquele telefone e, portanto, é certo que haverá muitas impressões digitais e DNA de pessoas nele. Infelizmente, também não havia câmeras de circuito fechado de televisão naquela área onde o orelhão estava, então a polícia estava realmente lutando com essa linha de investigação. Eles ainda não tinham ideia de quem fez aquela ligação para o 911, mas continuaram com a investigação. Eles continuaram procurando por evidências e cientistas forenses, e a unidade de crimes graves foram chamados para ajudar na coleta de possíveis evidências da cena do crime. Agora, uma das coisas que a polícia notou sobre a cena é que não houve arrombamento na casa da Annalisa. Não havia janelas quebradas e a fechadura da porta da frente não havia sido mexida. Então, o assassino não havia invadido a casa. E também, apenas como uma rápida nota à parte, nada parecia ter sido roubado da casa. A Annalisa tinha algumas coisas bastante caras lá, como uma televisão, ela tinha um computador, ela tinha algum dinheiro em casa, e nada disso foi levado, o que imediatamente descartou a teoria do roubo. Então, a teoria da polícia neste ponto era que ou o assassino tinha batido na porta da frente, e quando a Annalisa abriu, eles simplesmente forçaram a entrada em seu apartamento e começaram a lutar com ela imediatamente. Ou talvez eles não precisassem forçar a entrada na casa. Talvez o assassino fosse alguém que a Annalisa conhecia e se sentia segura, e por isso, quando ela abriu a porta, ela os deixou entrar em sua casa voluntariamente, e uma vez dentro, foi quando eles a atacaram. E o nível de violência usado neste assassinato sugere que talvez este crime fosse pessoal. Como falamos anteriormente, Annalisa sofreu tantas lesões. Ela foi esfaqueada várias vezes com uma faca, foram cerca de 9 vezes no total. E ela foi atingida na cabeça com um haltere tão forte que seu crânio realmente se fraturou. Isso indica que havia muita raiva neste assassinato. Quem quer que tenha feito isso com a Annalisa estava com raiva dela e estava descontando essa raiva em seu corpo. Também não parecia que havia um motivo sexual para este crime, porque não havia sinais de agressão sexual no corpo de Annalisa, e acredito que ela foi encontrada totalmente vestida. Durante uma busca forense na cena do crime, a polícia estava realmente esperando que os cientistas conseguissem encontrar algum tipo de rastro do DNA do assassino. O que você acharia que haveria, considerando o quão violento foi esse assassinato? Como mencionei, claramente houve uma luta e um confronto entre Annalisa e seu assassino, então é provável que eles encontrassem talvez o cabelo do assassino. Se ele tivesse cabelo, talvez a Annalisa o puxou durante a luta, ou talvez o assassino tenha se ferido durante o ataque e talvez tenha gotejado seu sangue no chão ou algo assim. E a equipe forense realmente descobriu que no banheiro, que não estava longe de onde o corpo de Annalisa estava, havia uma pequena gota de sangue na pia do banheiro ao lado de uma das abas. Então foi teorizado que se o assassino tivesse se ferido, talvez se tivesse cortado a mão ou algo assim durante o assassinato, depois foi ao banheiro para se limpar e limpar a ferida na pia. Então talvez aquela pequena gota de sangue na pia fosse o sangue do assassino? Então, amostras da gota de sangue foram coletadas como evidência e enviadas para análise. Enquanto tudo isso acontecia, outros oficiais conduziam outras linhas de investigação, como conversar com amigos e familiares de Annalisa. E logo foram informados pelas pessoas em sua vida que Annalisa tinha um namorado, Nelson Sessler. E como você esperaria, a polícia queria falar urgentemente com Nelson Sessler porque nesses tipos de casos, o namorado ou parceiro da vítima é frequentemente o principal suspeito no início da investigação devido à alta taxa de homicídios domésticos. Embora antes mesmo de os policiais saírem para encontrar Nelson Sessler, ele realmente apareceu na casa de Annalisa, que obviamente agora, algumas horas após a chamada do 911, era uma cena de crime. E havia detetives e equipes forenses entrando e saindo. Quando ele chegou, questionou os policiais sobre o ocorrido, pois aquele era o apartamento de sua namorada. E foi após isso que eles tiveram que informar ao Nelson que sua namorada havia sido assassinada.
e disseram que precisavam falar com ele imediatamente, precisavam obter uma declaração dele, então eles sentaram o Nelson e começaram a conversar com ele sobre seu relacionamento com Annalisa. Nelson contou à polícia quanto tempo ele e Annalisa estavam juntos. Ele contou a eles como eram muito sérios e comprometidos um com o outro. Ele até disse que estava planejando pedir em casamento em breve, acho, embora algumas fontes online afirmem que eles já estavam noivos. Não tenho certeza do que é necessário nessa situação. Não sei se já estavam noivos ou se Nelson apenas pensava em pedi-la em casamento em breve. Mas de qualquer forma, isso obviamente indica que Nelson estava muito apaixonado por Annalisa. No entanto, sua reação quando lhe disseram que ela estava morta e havia sido brutalmente assassinada quase sugeriu o contrário. Claro, cada um lamenta de maneiras diferentes, mas a polícia estava bastante preocupada com a resposta imediata de Nelson ao ser informado de que Annalisa estava morta. Ele realmente não teve muita reação. Ele não gritou, nem berrou, nem chorou. Ele estava muito calmo, na verdade. Acho que tudo o que ele realmente disse foi algo do tipo: meu Deus, eu não consigo acreditar. Não consigo acreditar que isso aconteceu, possivelmente devido ao choque. Talvez ele estivesse em tanto choque que não conseguia absorver tudo e estava apenas sem emoção. Ou a polícia estava pensando que talvez o motivo dele não ter ficado chateado era porque ele era o responsável por isso. Talvez ele e Annalisa tiveram uma briga naquele dia, e essa briga terminou com ele esfaqueando-a até a morte. Porém, Nelson negou tudo categoricamente. Ele protestou sua inocência e disse que não tinha absolutamente nada a ver com o assassinato de sua namorada e deu um relato do que havia estado fazendo no dia do crime. Nelson disse que na manhã do assassinato de Annalisa, ele estava, na verdade, no apartamento dela. Acredito que ele tenha dormido lá na noite anterior e quando acordou, ele se despediu dela antes de ir para o trabalho e essa foi a última vez que ele a viu viva. Annalisa, é claro, estava trabalhando em casa naquele dia e Nelson disse que eles haviam combinado de se ver novamente depois que ambos terminassem o trabalho. Então, o álibi de Nelson era que ele estava no trabalho durante o tempo em que sua namorada foi assassinada. Mas, obviamente, a polícia não pode simplesmente acreditar na palavra dele, eles precisavam verificar isso e garantir que ele estava realmente dizendo a verdade. E quando a polícia falou com os funcionários da Purdue Pharma, outro lugar onde Nelson trabalhava, seus colegas conseguiram confirmar sua história. Eles disseram que ele estava no trabalho naquele dia, e isso também foi confirmado por um sistema de controle de funcionários que a Purdue Pharma tinha, e também por câmeras de circuito fechado de televisão. Ele foi filmado pelas câmeras de circuito fechado de televisão no escritório. Portanto, isso comprovava que Nelson não era o assassino. Ele não poderia ter feito isso porque estava no trabalho no momento em que o assassinato ocorreu, e ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, agora que Nelson foi descartado, os detetives apenas perguntaram a ele se conseguia pensar em alguém que poderia querer fazer isso com Annalisa, e também perguntaram a ele se conhecia a mulher que fez a ligação para o 911, porque neste ponto a polícia estava naturalmente muito suspeita dela, quem quer que ela fosse, mas Nelson não sabia quem era e não conseguia pensar em alguém que quisesse sua namorada morta. Ele contou à polícia sobre algumas ex-namoradas que ele teve, caso elas possivelmente pudessem estar envolvidas nisso, mas quando a polícia investigou essas ex-namoradas, elas também foram descartadas da investigação. Mas, como protocolo padrão, a polícia coletou amostras de DNA dessas ex-namoradas, também coletou uma amostra de DNA de Nelson Sessler e dos amigos de Annalisa, de sua família e também de qualquer pessoa que identificassem como uma possível pessoa de interesse, porque a polícia ainda tinha muita esperança de que os cientistas seriam capazes de encontrar algum vestígio do DNA do assassino no local, e então esse DNA poderia ser testado contra as amostras que eles haviam coletado das pessoas na vida de Annalisa para ver se havia alguma correspondência, para ver se ela realmente foi morta por alguém que ela conhecia. Agora, se você se lembra de antes, os investigadores encontraram uma pequena gota de sangue na pia do banheiro da casa de Annalisa, e curiosamente, quando esse sangue foi enviado para testes, os cientistas determinaram que esse sangue era uma mistura do sangue de Annalisa e de outra pessoa, então naturalmente a polícia acreditava fortemente que esse era o do assassino, o que foi um grande sucesso para a investigação porque significava que eles tinham evidências sólidas. Eles tinham o DNA do assassino que poderiam testar contra as pessoas, então eles começaram a fazer exatamente isso.
Eles começaram a testar o DNA do assassino contra todas as amostras que já haviam coletado, mas até agora não houve correspondência. Não correspondia a nenhum dos amigos ou familiares de Annalisa, a nenhuma pessoa de interesse que eles tinham até agora, nem correspondia ao seu namorado, Nelson Sessler. Então, após isso, a polícia enviou o DNA do assassino para o Combined DNA Index System, que é o banco de dados nacional de DNA dos Estados Unidos, obviamente esperando que uma correspondência aparecesse, mas não apareceu. O DNA do perpetrador não estava lá. E, infelizmente, após esse revés, o caso começou a ficar um pouco quieto e a desacelerar porque acho que eles realmente esgotaram todas as linhas de investigação. Todas as linhas de investigação que eles seguiram resultaram em becos sem saída. A polícia ainda não conseguia encontrar o assassino e ainda não tinha ideia de quem fez aquela ligação para o 911 e, conforme os meses passavam, o caso de Annalisa permanecia sem solução. No entanto, cerca de 5 meses após o assassinato de Annalisa, outro crime ocorreu em outro estado nos Estados Unidos da América, e foi um crime que, de certa forma, tinha semelhanças com o assassinato de Annalisa, e, na verdade, acabaria por fornecer uma pista em seu caso não resolvido. Este crime aconteceu no condado de Westchester, em Nova York, que fica a aproximadamente 26 milhas de distância de Stamford, em Connecticut, onde o assassinato de Annalisa ocorreu. Foi no 23º de março de 2003, quando alguns funcionários do hospital que trabalhavam no centro médico de Westchester estavam fora do hospital no estacionamento, apenas pegando um pouco de ar fresco em sua pausa, quando ouviram e notaram algo acontecendo no estacionamento. Era noite, então estava escuro lá fora e eles não conseguiam ver muito bem, mas parecia e soava como se um homem e uma mulher estivessem tendo algum tipo de discussão e briga perto de seu carro. Então, os seguranças do hospital foram até lá, eles separaram os dois e o homem foi levado diretamente para o hospital porque estava sangrando profusamente de 3 ferimentos de faca que ele tinha sofrido na área do peito. Ele realmente precisava de tratamento urgente, então foi levado para o hospital. Enquanto isso, a polícia foi chamada e a mulher com quem ele estava brigando foi presa, e essa mulher era, na verdade, a esposa do homem ferido. Parecia que sua esposa foi quem o esfaqueou 3 vezes, então ela foi detida e levada para interrogatório enquanto os médicos tentavam salvar a vida de seu marido. Esse casal era Paul Christus e Sheila Davallou, que estavam casados há cerca de 3 anos, desde o ano 2000. Ambos eram muito inteligentes. Eles se conheceram na Faculdade de Medicina de Nova York em 1994, quando eram estudantes. Acredito que na época em que este caso ocorreu, Paul ainda estava prosseguindo com seus estudos, enquanto Sheila já havia começado sua carreira na indústria farmacêutica e ela tinha um salário muito bom. Então eles moravam em um lugar agradável, estavam indo bem com dinheiro, eram financeiramente estáveis. Paul e Sheila eram um casal que parecia ter tudo. O que levanta a questão de o que levou a isso? Quais eventos levaram Paul a ser tratado no hospital após sofrer 3 facadas profundas no peito e Sheila a ser presa por sua tentativa de assassinato? Bem, quando Sheila foi levada para ser entrevistada, ela inicialmente alegou que não tinha absolutamente nada a ver com o ataque a Paul. Ela realmente disse que apenas chegou em casa naquele dia e encontrou Paul no chão. Ele estava sangrando, reclamando que estava com dor e sofrendo, e ela podia ver as facadas em seu peito. Então ela imediatamente colocou Paul no carro e o levou para o hospital para tratamento. Ela disse que estava tentando ajudar Paul, não machucá-lo. No entanto, quando os detetives falaram com Paul, ele contou uma história completamente diferente. Felizmente, apesar de quão graves foram as lesões de Paul, acredito que uma das facadas que ele sofreu realmente perfurou seu pulmão e apenas arranhou seu coração. Mas apesar disso, felizmente os médicos conseguiram estabilizá-lo e ele começou a se recuperar, embora eu não acredite que a polícia tenha realmente contado isso para Sheila inicialmente. Eles meio que queriam que ela acreditasse que Paul não sobreviveu apenas para ver o que ela diria, se ela seria realmente honesta sobre o que aconteceu. E assim que ele estava bem o suficiente, Paul disse que queria falar com a polícia sobre como ele sofreu as facadas. Paul contou à polícia que seu casamento com Sheila estava em ruínas há muito tempo. Eles não estavam se dando bem, não estavam se comunicando muito bem um com o outro.
Paul disse que, embora estivessem casados e morando juntos, honestamente parecia que estavam vivendo vidas completamente separadas e tinha sido assim por um tempo. Então, quando Paul voltou para casa naquele dia, na tarde do dia 23 de março de 2003, ele disse que sua esposa Sheila sugeriu que talvez os dois devessem tentar algo novo no quarto que pudesse reacender e apimentar o relacionamento deles. Basicamente, ela queria que eles experimentassem um jogo sexual e Paul disse sim, acho que ele estava disposto a fazer qualquer coisa neste ponto, porque no final do dia ele queria que seu casamento funcionasse e melhorasse, ele não queria se separar de Sheila. Então ele concordou e eles começaram a jogar este jogo, e neste jogo um deles seria vendado e a outra pessoa pegaria algum tipo de objeto pela casa e esfregaria no corpo da pessoa vendada, e então eles teriam que adivinhar o que era o objeto apenas pelo toque, porque obviamente eles não podiam ver e eles iriam se revezar nisso. Então Sheila seria vendada e depois Paul e depois Sheila novamente, etc. Então, quando foi a vez de Paul ser vendado, ele foi sentado em uma cadeira, Sheila, na verdade, o algemou, e então ela estava pegando diferentes itens para esfregar em seu corpo. No entanto, no final de sua vez, Sheila disse que tinha um último objeto para usar, mas esse objeto era completamente diferente de qualquer outro, porque Paul realmente sentiu uma dor muito, muito aguda no peito, como uma forte pressão no peito. Paul disse mais tarde, citando, eu a ouvi descer para a cozinha, e quando ela subiu, ela disse que há um último item, uma última coisa para adivinhar. Eu senti ela sentar em mim, então eu senti uma pressão como se um peso pesado estivesse no meu peito, e então outra pressão. Paul, de repente, estava em muita dor excruciante, e então ele disse para Sheila, por favor, tire a venda, e quando ela fez isso, ele olhou para o peito dele e só viu vermelho. Ele estava coberto de sangue de onde sua esposa acabara de esfaqueá-lo 2 vezes. No entanto, Sheila negou imediatamente tê-lo esfaqueado. Ela realmente disse que o objeto era uma vela e que deve ter havido um pouco de metal, como metal afiado saindo da vela que o cortou, mas quero dizer, um pedaço de metal saindo de uma vela não causa feridas profundas como as feridas que Paul sofreu, mas Paul não discutiu com Sheila. Ele apenas pediu a ela para chamar uma ambulância, porque estava perdendo muito sangue. Ele sabia que isso era muito sério, então ela faz exatamente isso. Sheila pega o telefone e liga para o 911, mas a ambulância nunca apareceu. Eles estavam esperando e esperando e esperando que ela chegasse, mas simplesmente não chegou. E então Paul literalmente implorou a Sheila para levá-lo ao hospital ela mesma. Então Sheila colocou Paul no banco de trás do carro dela e começou a dirigir para o centro médico e eventualmente eles chegaram. No entanto, quando chegaram lá, Sheila saiu do carro, abriu a porta de trás ao lado de onde Paul estava sentado e foi quando Paul percebeu que sua esposa estava segurando uma faca na mão e com essa faca ela esfaqueou Paul no peito novamente. Então essa foi a terceira vez que ela o esfaqueou no total. Ela o esfaqueou 2 vezes em casa e 1 vez no estacionamento do hospital, e essa foi a discussão, briga que a equipe do hospital ouviu, e felizmente, antes que Sheila pudesse fazer mais alguma coisa com Paul, a polícia foi chamada e Paul foi imediatamente levado para o hospital, onde os médicos correram para salvar sua vida. Então essa foi a versão de Paul sobre o que aconteceu, e agora que eles tinham sua declaração, os detetives confrontaram Sheila e disseram, olha, isso é o que Paul nos contou e é completamente diferente da sua versão dos eventos. E então foi nesse ponto que Sheila Davallou começou a mudar sua história. Ela admitiu que mentiu originalmente. Ela mentiu sobre apenas chegar em casa naquele dia e já encontrar Paul ferido e sangrando no chão. Isso era bobagem. E ela admitiu que usou uma faca em Paul durante o jogo sexual deles, mas ela disse que nunca teve a intenção de machucá-lo ou esfaqueá-lo. Foi apenas um acidente, e então o detetive disse a Sheila como isso poderia ter sido possivelmente um acidente, como você esfaqueia alguém no peito 3 vezes acidentalmente. Isso não faz absolutamente nenhum sentido, e a resposta de Sheila para isso foi apenas, eu não sei. Ela também negou ter esfaqueado Paul 1 vez no estacionamento do hospital.
Ela apenas disse que isso não aconteceu, mas a polícia logo encontrou evidências para provar que ela estava mentindo sobre isso também, porque no estacionamento eles encontraram a faca que ela usou para esfaquear o marido. Ela claramente a deixou cair no chão depois, mas outra coisa que eles descobriram no estacionamento foi o celular de Sheila, que novamente ela obviamente deixou cair enquanto estava brigando com Paul. E o interessante é que quando os detetives deram uma olhada no telefone dela e olharam o histórico de chamadas de Sheila, eles rapidamente determinaram que ela havia mentido para Paul e para a polícia. Se você se lembra, depois que Paul foi esfaqueado as 2 primeiras vezes em casa, ele pediu a Sheila para ligar para o 911, chamar uma ambulância, o que ela afirmou ter feito, mas o histórico de chamadas mostrou que ela não fez isso. Ela nunca chamou os serviços de emergência, então ambos ficaram apenas esperando em casa pela chegada de uma ambulância, mesmo que Sheila soubesse que ela nunca chegaria. E claro, isso desacredita completamente a segunda história dela. Ela disse que acidentalmente esfaqueou Paul com uma faca, mas se foi um acidente, por que ela mentiu sobre ligar para uma ambulância? Por que ela não demonstrou nenhuma urgência? Por que ela não levou Paul imediatamente para o hospital? Foi porque ela queria que ele sangrasse até a morte antes que os médicos tivessem a chance de salvá-lo? Talvez para que ele não revelasse o que de fato ocorreu naquela noite. As evidências estavam se acumulando contra Sheila neste ponto. Evidências que indicavam fortemente que isso foi uma tentativa de assassinato, não um acidente. No entanto, uma reviravolta enorme neste caso, veio quando os detetives realmente investigaram a última ligação que Sheila Davalu fez em seu telefone. Eles descobriram que a última ligação que ela fez na noite em que esfaqueou o marido foi para alguém que estava em Stamford, em Connecticut, e também há alguns correios de voz deste mesmo número. Na verdade, descobriu-se que Sheila deveria encontrar essa pessoa naquela noite. Na noite do ataque a Paul, ela deveria encontrá-los para jantar. Eles iriam sair para uma refeição. Essa pessoa que Sheila deveria encontrar naquela noite se chamava Nelson. E, naturalmente, a polícia em Westchester, em Nova York, queria falar com esse Nelson para ver se ele sabia algo sobre o ataque a Paul, se ele sabia o que Sheila planejava fazer naquela noite e também para descobrir mais sobre a natureza do relacionamento dele com Sheila. Eles eram apenas amigos que iriam se encontrar para comer algo naquela noite, ou havia algo mais acontecendo aqui? Então, após rastrear de onde a ligação havia sido feita, um policial foi enviado para Stamford, em Connecticut, para falar com esse tal de Nelson. No entanto, quando bateram na porta da frente dele, não houve resposta, ninguém atendeu. Então eles continuaram batendo na porta, esperando que alguém eventualmente a abrisse, mas ninguém o fez, e logo alguém que morava por perto, um vizinho, na verdade saiu de sua casa e se aproximou do policial e disse algo como: "Oh, você veio por causa do assassinato da namorada do Nelson? Você já descobriu quem fez isso?" E o policial de Westchester County não tinha ideia do que esse vizinho estava falando. Ela não havia sido enviada para falar com esse tal de Nelson sobre um assassinato. Ela havia sido enviada para falar com ele sobre Sheila Davalu, que havia sido presa pela tentativa de assassinato de seu marido Paul. Mas, eventualmente, a policial percebeu o que estava acontecendo e tenho certeza que vocês já fizeram a conexão agora. Esse tal de Nelson, com quem Sheila havia falado ao telefone na noite em que esfaqueou seu marido, era Nelson Sessler. E como sabemos, Nelson Sessler era o namorado de Annalisa Raimundo, que havia sido assassinada apenas 5 meses antes e cujo caso ainda permanecia sem solução. Parecia para a polícia, neste ponto, que Nelson Sessler e Sheila Davalu estavam tendo um caso às escondidas de seus parceiros. Ou pelo menos Sheila estava tendo um caso às escondidas de Paul. Eles ainda não sabiam qual era a situação com Nelson, se ele havia traído Annalisa com Sheila quando ela ainda estava viva, mas ambos os parceiros, Annalisa e Paul, acabaram sendo esfaqueados. Annalisa foi esfaqueada até a morte e Paul foi esfaqueado tão severamente que quase não sobreviveu. Ele estava à beira da morte. A polícia concluiu que não havia nenhuma possibilidade de que isso fosse apenas uma coincidência, e foi neste ponto, quando a polícia juntou todas as peças, que eles sabiam que esses 2 casos devem ter sido ligados.
e ou Nelson e Sheila estavam de alguma forma juntos nisso. Talvez eles tenham tramado um plano para matar ambos os cônjuges para que pudessem ficar juntos de verdade, ou era apenas Sheila Davalu. Talvez ela tenha matado a Annalisa assim como tentou matar o marido. Mas vou fazer uma pausa no caso real aqui por um segundo para que eu possa contar um pouco mais sobre Sheila Davalu, sobre sua criação e antecedentes, seu relacionamento com Nelson Sessler e apenas sua vida até este ponto em março de 2003. Então, Sheila Davalu nasceu no dia 11 de maio de 1969, o que significa que ela tinha 33 anos na época em que este caso ocorreu, na época em que ela atacou seu marido Paul. Ela era originalmente do Irã, onde nasceu, no entanto, sua família se mudou para o condado de Westchester, em Nova York, nos Estados Unidos da América, quando ela ainda era muito jovem. Foi em algum momento, em meados dos anos 70, e eu mencionei isso antes, mas Sheila era uma pessoa muito inteligente. Ela sempre se saiu muito bem na escola enquanto crescia, e quando terminou o ensino médio, frequentou a Universidade State University of New York Stony Brook, onde obteve um diploma em bioquímica, e após isso frequentou a Faculdade de Medicina de Nova York, onde obteve seu mestrado. E quando Sheila foi para a Faculdade de Medicina de Nova York, ela já estava casada. Ela se casou em uma idade bastante jovem. Acredito que ela estava no final da adolescência quando se casou. No entanto, seu primeiro marido não era realmente Paul Christos. Era um homem chamado Farid Moussafi. Peço desculpas se não estou pronunciando isso corretamente. Mas ela se casou com Farid enquanto era estudante no Stony Brook College, mas o casamento deles não durou muito tempo, porque foi quando ela foi para a faculdade de medicina que ela conheceu Paul Christos. Ele também era um estudante lá e eles começaram a se ver. Sheila começou a ter um caso com Paul até que eventualmente ela se divorciou do seu primeiro marido e mais tarde se casou com Paul no ano 2000. Depois de se formar na faculdade de medicina com um mestrado, Sheila conseguiu um emprego como pesquisadora farmacêutica. E este trabalho era na Purdue Pharma, em Stamford, em Connecticut, o mesmo lugar onde Nelson Sessler e Annalisa Raimondo também trabalhavam. Foi lá que ela conheceu Nelson Sessler. E parece que os dois começaram a se ver, mesmo que ambos já tivessem parceiros. E novamente parece que eles continuaram se vendo mesmo após a namorada de Nelson, Annalisa, ser assassinada, porque 5 meses após o assassinato dela, na noite de 23 de março de 2003, eles deveriam sair para jantar juntos. No entanto, as coisas não saíram exatamente como planejado. Eles não saíram para jantar porque Sheila atacou violentamente seu marido Paul naquela noite com uma faca e ela foi obviamente presa. Então voltamos ao ponto em que estávamos no caso e agora que a polícia juntou todas essas informações e eles perceberam que esses dois casos, o assassinato de Annalisa Raimondo e a tentativa de assassinato de Paul Christos, provavelmente estavam ligados. Eles obviamente queriam falar com Nelson Sessler novamente. Então Nelson foi chamado para interrogatório e perguntaram-lhe sobre seu relacionamento com Sheila Davalu e perguntaram-lhe por que ele não havia contado à polícia sobre ela antes, quando sua namorada foi assassinada 5 meses atrás, por que ele não havia mencionado Sheila, porque parece que ela teria um motivo para querer Annalisa morta, e Nelson basicamente disse à polícia que ele, Sheila e Annalisa trabalharam juntos na Purdue Pharma em Stamford, e ele realmente afirmou que começou a ver Sheila antes de ele e Annalisa ficarem juntos, mas ele disse que eles não estavam em um relacionamento sério. Eles literalmente estavam apenas se vendo, era algo casual, e na época Nelson não queria nada sério com ninguém, ele estava apenas curtindo encontros, e então, eventualmente, ele começou a ver Annalisa também, então ele estava meio que vendo as duas ao mesmo tempo, até que ele começou a desenvolver sentimentos realmente fortes por Annalisa e percebeu que queria estar com ela e somente com ela. E então, Nelson contou à polícia que terminou seu relacionamento casual com Sheila em 2002. Ele disse que eles não estavam se vendo no momento em que Annalisa foi morta em novembro de 2002, mas ele afirmou que começou a namorar Sheila novamente alguns meses após a morte de Annalisa, por volta do início de 2003, eu acho. Nelson também disse à polícia que não tinha absolutamente nenhuma ideia de que
Sheila era casada, ela nunca lhe disse isso e acredita-se que isso seja verdade, porque aparentemente ninguém na Purdue Farmer sabia que ela era casada, ela nunca contou a ninguém com quem trabalhava que tinha um marido. Na verdade, Nelson ficou realmente muito chocado quando descobriu que Sheila era casada, porque ele contou à polícia que havia estado em sua casa e dormido em sua casa em Westchester County em várias ocasiões. Nunca havia marido presente, eram somente os dois. A polícia questionou Paul, o marido de Sheila, a respeito disso. E foi quando Paul foi informado disso que as coisas começaram a fazer sentido em sua mente. Veja, Sheila costumava dizer a Paul que ela tinha um irmão deficiente que ele nunca havia conhecido. E este irmão gostava de vir visitá-la nos fins de semana. Mas devido à sua deficiência, Sheila disse que seu irmão poderia ser muito possessivo com ela e que ficaria muito bravo e chateado se descobrisse que ela era casada. Então ela nunca contou ao irmão que era casada e costumava pedir a Paul, na maioria dos fins de semana, que ele saísse de casa enquanto o irmão dela vinha para ficar, para que ele não ficasse sobrecarregado e chateado. Ela também pedia que ele levasse todas as suas coisas ou escondesse todas as suas coisas para que não parecesse que um homem estava morando lá. E Paul acreditou nessa história, ele acreditou em sua esposa e praticamente todos os fins de semana ele saía, ele ia ficar em outro lugar, como um hotel ou algo assim, para que Sheila pudesse passar um tempo com o irmão dela. Mas claro, era apenas uma grande mentira. Sheila não tinha um irmão deficiente. Na verdade, nem tenho certeza se ela tinha um irmão ou qualquer irmão. Isso foi apenas uma enorme mentira que ela inventou para que o homem com quem ela estava tendo um caso, Nelson Sessler, pudesse vir nos fins de semana e enquanto ele estava lá, ele teria nenhuma ideia de que ela era casada porque seu marido Paul havia escondido todas as suas coisas. Sheila Davalloo estava absolutamente obcecada por Nelson Sessler e quando ele terminou as coisas com ela para ficar com Annalisa, ela ficou furiosa. Ela não conseguia deixar esse homem ir, ela queria desesperadamente que ele ficasse com ela e chegou ao ponto em que Sheila aparentemente perseguia Nelson e Annalisa. Ela os seguia, acho que ela os observava pelas janelas do condomínio de Annalisa. Ela até tinha um par de óculos de visão noturna que usava para, obviamente, observá-los à noite no escuro. Então, enquanto a polícia junta todas essas informações, o motivo de Sheila para o assassinato se torna cada vez mais claro. Eles estavam praticamente certos neste ponto que Sheila Davalloo era a assassina de Annalisa Raimondo. Ela estava desolada com o fato de que Nelson a havia deixado por Annalisa e então decidiu se livrar dela. Ela era o obstáculo para estar com esse homem, então ela queria eliminar a concorrência. Mas antes que pudessem acusá-la de algo, eles precisavam encontrar evidências, porque até aquele momento eles apenas tinham a sua teoria. Eles não tinham nenhuma evidência sólida ligando-a ao assassinato de Annalisa, então eles se propuseram a encontrar algumas. Eles começaram a investigar o que Sheila estava realmente fazendo no dia em que Annalisa morreu e descobriram que ela estava trabalhando. Ela estava trabalhando na Purdue Pharma e isso poderia ser comprovado pelo sistema de controle e câmeras de segurança, etc. No entanto, descobriu-se que no momento em que Annalisa foi morta, Sheila Davalloo não estava no trabalho. Na verdade, ela havia tirado um longo intervalo para o almoço e saiu do escritório. E ela também estava fora do escritório naquele momento que a chamada para o 911 foi feita. Como discutimos ao longo do vídeo, a mulher que fez a chamada para o 911 relatando que um homem havia entrado na casa da Annalisa e a atacado nunca foi rastreada. Eles nunca encontraram essa mulher, mas agora a polícia acredita fortemente que a mulher era Sheila. Ela teria tido tempo suficiente em seu longo intervalo de almoço para matar a Annalisa, fazer a ligação para o 911, se limpar e depois voltar ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Agora, a ligação para o 911 foi realmente reproduzida para várias pessoas, foi reproduzida para os detetives que entrevistaram Sheila após o ataque com a faca no marido dela e eles disseram que acreditavam que era a voz de Sheila Davalloo. E até foi reproduzida para alguns amigos e familiares de Sheila e muitos deles até disseram, sem dúvida, essa era a voz de Sheila.
Então agora a polícia poderia provar que ela havia saído do escritório para um longo almoço naquele dia, o que mostra que ela teve a oportunidade de matar Annalisa, mas ainda assim isso não é uma prova concreta de que ela foi quem fez isso, e então, após isso, a polícia começou a tentar encontrar evidências que realmente a ligassem à cena do crime, e é aí que entram a perícia e o DNA. Agora sabemos que uma gota minúscula de sangue foi encontrada na pia do banheiro da Annalisa e, quando testada, foi determinado que esse sangue era uma mistura do da Annalisa e de uma pessoa desconhecida. Este era o sangue do assassino. Então, quando identificaram Sheila como a principal suspeita no caso, eles pegaram uma amostra de DNA dela para testar contra o sangue do assassino. E adivinha, era compatível. Era o sangue de Sheila Davallone na pia do banheiro da Annalisa. Como mais o sangue dela teria ido parar naquela pia, a não ser que ela fosse a assassina da Annalisa? Não há outra maneira de explicar isso. Então, essa era uma prova concreta de que Sheila era a assassina e por isso ela foi acusada do assassinato de Annalisa. Agora, lembre-se que ela também havia sido acusada da tentativa de assassinato de seu marido Paul Christos até aquele momento e ela realmente foi a julgamento por isso no início de 2004 e ela foi a julgamento porque se declarou inocente. Ela ainda insistia em sua história de que foi um acidente. Ela acidentalmente o esfaqueou 3 vezes durante o jogo sexual deles. No entanto, a acusação tinha muitas provas contra ela. Eles tinham a faca que ela usou, que foi encontrada no estacionamento. Eles tinham a prova de que ela nunca chamou uma ambulância naquela noite. E eles tinham o Paul. Ele sobreviveu ao ataque, então ele pôde contar à polícia o que realmente aconteceu naquela noite. E ele realmente fez o mesmo durante o julgamento. Ele foi trazido como testemunha e contou ao tribunal suas lembranças do ataque, e ele se lembrava de tudo. Então, no final do julgamento, Sheila foi considerada culpada pela tentativa de assassinato de seu marido e sua sentença foi de 25 anos de prisão. Acredita-se que ela tentou matá-lo naquela noite porque queria que ele saísse completamente do caminho para que ela pudesse ficar com Nelson Sessler. Ela tentou matar Paul pelo mesmo motivo que a polícia acreditava que ela matou Annalisa. Agora, demorou bastante tempo antes de Sheila ser julgada pelo assassinato de Annalisa Raimondo. Seu segundo julgamento, na verdade, não ocorreu até janeiro de 2012. Então, cerca de 10 anos ou pouco menos de 10 anos após o assassinato de Annalisa. E eu acho que o motivo disso foi simplesmente porque a polícia e a promotoria não queriam apressar a investigação, o caso contra Sheila pelo assassinato de Annalisa, porque realmente eles tinham todo o tempo do mundo. Eles sabiam que Sheila iria ficar na prisão por 25 anos de qualquer maneira pelo que ela fez com o marido Paul. Então, eles decidiram apenas tomar seu tempo para construir o caso contra ela e não processaram até terem certeza de que o caso era forte o suficiente para condená-la por este crime. Mas em janeiro de 2012 começou o julgamento de Sheila Davallone. Ela, claro, se declarou inocente do assassinato de Annalisa. Ela sempre negou e continuava negando, então cabia ao júri decidir se ela era responsável ou não. E durante o julgamento, a acusação montou o que acreditavam ter acontecido naquele fatídico dia de novembro de 2002. Então, claro, eles explicaram o que acreditavam ser o motivo de Sheila para o assassinato, que ela estava com ciúmes e raiva de que Nelson Sessler queria ficar com Annalisa, e então ela decidiu que iria se livrar de Annalisa para tê-lo de volta. Então, no dia do crime, Sheila foi trabalhar na Purdue Pharma e quando percebeu que Annalisa não estava lá, que ela estava trabalhando em casa, decidiu que aquele dia era o dia perfeito, a oportunidade perfeita para realizar seu ataque. Então, na hora do almoço, ela foi ao apartamento de Annalisa, estacionou o carro nas proximidades e bateu na porta da frente e quando Annalisa abriu, ela deixou Sheila entrar alegremente porque Sheila era uma colega de trabalho. Annalisa provavelmente pensou que Sheila apenas queria conversar sobre o trabalho ou algo assim, e então ela a deixou entrar e assim que a porta se fechou atrás de Sheila, o ataque começou. Agora, eu realmente não sei se Sheila trouxe a faca com ela para a cena ou se foi uma que ela talvez apenas pegou da cozinha de Annalisa. Suponho que foi uma que ela trouxe consigo, pois obviamente sabia o que faria naquele dia. Ela ia para o apartamento de Annalisa e a mataria. E também, pelo que eu posso entender, a arma do crime nunca foi realmente encontrada.
Mas ela começou a esfaquear Annalisa repetidamente com a faca, embora Annalisa não estivesse disposta a desistir. Ela lutou muito, muito duro por sua vida naquele dia, como falamos anteriormente. A cena era apenas uma bagunça completa. Havia sangue por toda parte, coisas espalhadas pelo chão onde havia ocorrido uma luta tão violenta entre as duas mulheres. Mas infelizmente, conforme o ataque continuava, Annalisa estava ficando cada vez mais fraca devido à perda de sangue e ao golpe na cabeça. Lembre-se que ela foi atingida na cabeça com um haltere que foi encontrado na cena e então, eventualmente, Sheila conseguiu dominá-la e Annalisa morreu como resultado de seus graves ferimentos. Acredita-se que durante a luta, Sheila deve ter se ferido também, talvez a faca tenha escorregado em algum momento, e cortou a mão dela. E então ela foi ao banheiro para lavar as mãos e se limpar um pouco e foi quando ela deixou a pequena gota de sangue na pia do banheiro. E apenas como uma nota à parte, foi descoberto nos registros médicos da Sheila, que não muito tempo depois do assassinato, ela realmente foi ao médico ou ao hospital, porque ela precisava de tratamento para uma ferida que tinha na mão, e na época ela disse ao médico que havia cortado a mão enquanto tentava abrir uma lata de comida para cachorro. Mas acredita-se que isso foi uma mentira. Ela realmente cortou a mão enquanto esfaqueava Annalisa Raimondo até a morte, mas de qualquer forma, depois que ela lavou as mãos no banheiro, ela deixou o local, voltou para o carro, imagino que provavelmente trocou de roupa no carro, ela trouxe uma muda de roupa extra com ela e então dirigiu até um orelhão a cerca de meio quilômetro de distância da casa de Annalisa e lá ela ligou para o 911 e inventou a história falsa sobre ver um homem entrar na casa do vizinho e ouvi-lo atacando-a. E na verdade, não se sabe por que Sheila fez essa ligação para o 911, porque ela poderia ter apenas deixado para lá e deixado alguém encontrar o corpo de Annalisa, em vez de enviar a polícia para o local. Talvez ela estivesse preocupada que Nelson encontrasse o corpo e ela não queria isso, ela realmente amava esse homem, então talvez ela não quisesse que ele passasse por isso, eu não sei, mas a ligação para o 911 foi mencionada durante o julgamento, obviamente. E eu acredito que a acusação realmente chamou especialistas em análise de voz, porque Sheila, é claro, negou ter feito a ligação para o 911, ela disse que não era ela, mas esses especialistas disseram o contrário. Eles ouviram a gravação e disseram que acreditavam que era definitivamente Sheila Davenu. Eles puderam perceber que ela estava tentando disfarçar sua voz na ligação, mas ainda sabiam que era Sheila Davenu. Agora, curiosamente, quando se tratava do outro lado, né, o lado defensivo, enquanto a defesa era Sheila, ela realmente decidiu se representar. Eu não sei por que alguns criminosos e assassinos fazem isso, mas honestamente acontece bastante. Ted Bundy fez isso, né? Um Rodney Alcala, o serial killer do jogo de namoro, fez isso, né? Acho que se a memória não me falha, Trevor Hardy, a besta de Manchester, fez isso, né? Eu já fiz um vídeo sobre ele antes, então eu vou deixar isso linkado na caixa de descrição se você quiser assistir. Eu não sei por que eles fazem isso, porque nunca acaba bem. Eu não sei por que eles pensam que são mais inteligentes do que advogados de verdade, mas Sheila Davalloo foi mais uma que decidiu se representar durante o julgamento. Ela tentou desacreditar as evidências que a polícia havia reunido. Ela disse que não podia ser provado 100% que ela era a que fez a ligação para o 911. Ela questionou a confiabilidade das evidências de DNA. Acredito que ela realmente acusou a polícia de plantar seu DNA, seu sangue, na pia do banheiro na casa da Annalisa. Ela os acusou de tentar incriminá-la, o que não funciona de forma alguma. Não faz sentido porque a Sheila nem sequer era suspeita no assassinato da Annalisa até 5 meses depois, quando foi presa pelo ataque com faca ao seu marido. E nesse ponto, a polícia já tinha a amostra de sangue do assassino. Eles coletaram no local pouco depois de o corpo da Annalisa ser encontrado. Então, como eles poderiam ter plantado o sangue da Sheila lá se nem sabiam quem ela era naquele momento? A defesa da Sheila era extremamente fraca. E no final, o júri viu através de suas mentiras, porque no dia 10 de fevereiro de 2012, Sheila Davalloo foi considerada culpada pelo assassinato de Annalisa Raimondo e por isso ela foi condenada a 50 anos de prisão. Então, tecnicamente, ela recebeu 75 anos de prisão porque ela recebeu 25 pela tentativa de assassinato de seu marido Paul. Então, uma vez que ela termine essa sentença de 25 anos, ela começará a cumprir sua sentença de 50 anos pelo assassinato de Annalisa, então ela morrerá atrás das grades.
Sheila Davalloo ainda mantém até hoje que ela é inocente. Ela ainda afirma que o ataque a Paul Christos foi um acidente. Ela afirma que não tinha intenção de matá-lo e ela ainda nega categoricamente o assassinato de Annalisa. Ela se recusa a admitir que foi a assassina dela, e eu não acho que ela jamais admitirá isso. Acho que ela provavelmente se convenceu neste ponto de que é inocente. Eu só quero mencionar rapidamente aqui, porque sinto que haverá muita especulação nos comentários sobre se Nelson Sessler teve algo a ver com tudo isso. A polícia não acredita que ele tenha feito isso. Há provas concretas de que ele estava no trabalho no momento da morte de Annalise e provas de que ele não estava envolvido no ataque a Paul, e também não se acredita que ele soubesse algo sobre os planos de Sheila. Não havia evidências que sugerissem que ele sabia o que ela iria fazer, matar Annalisa e depois tentar matar Paul. Ele desconhecia que Sheila era casada e nem sabia sobre a existência de Paul. Então, sim, eu só queria acrescentar isso aqui porque acho que muitas pessoas vão se perguntar se Nelson teve algum envolvimento, mas a polícia não acredita que ele teve, mas sim, é isso para este vídeo. Esse é o caso de Annalisa Raimundo, um caso um tanto quanto turbulento. Adoraria ouvir os pensamentos e opiniões de vocês sobre este nos comentários. Como sempre, informem-me sobre outros casos que gostariam que eu cobrisse neste canal. Podem me informar nos comentários ou pelo formulário de solicitação de casos na descrição. Obrigada por assistirem. Por favor, deixem um like e se inscrevam se ainda não o fizeram. Eu verei vocês na próxima semana para outro mistério com Molly Westbrook. Tchau!